Olá, meus alunos do quinto ano. Vamos lá, mais uma aula, né? Hoje, aula de matemática, tá ok? Então, nós vamos verificar nossos livros, tá? Nas páginas 89 a 94, ok? Lá na página 89, nós vamos verificar o assunto Os critérios da divisibilidade, ok? O que quer dizer? O que nós vamos trabalhar? Nós vamos entender que esses critérios de divisibilidade são regras que nós vamos verificar se um número pode ser dividido por outro número, ok? Para isso, vocês vão ver cada regra passo a passo, ok? Então, nós vamos começar agora o nosso assunto critérios da divisibilidade. Vamos lá. Vamos lá. Nossa primeira regra são os divisíveis por 2. Então, aqui, a divisibilidade por 2, quando o número for par, tá? Então, quando os números forem pares, são números que são divisíveis por 2. Alguém lembra dos números pares? Vamos lá. 0, 2, 4, 6 e 8, não é? Então, os números que tiverem essas terminações, nós vamos considerar que eles são números divisíveis por 2. Verifique os números abaixo. Então, nós temos aí o número 7.433, 180, 286, 555, 1.005, 318. Então, dentre esses números aí, vocês vão verificar quais deles são divisíveis por 2. Bem fácil, né? Então, olha só, os números divisíveis por 2, como eu expliquei, são aqueles que são terminados com 0, 2, 4, 6 e 8, né? Que são os números pares. Vamos lá verificar. Então, divisíveis por 2, vamos verificar agora quais são. Dentre esses números, quais vocês acham que são? Vamos lá. Quem falou 180 acertou, né? Terminou em 0, a terminação aqui, olha, em 0, né? Número par. Terminação em 6. 6 é número par, 286 também, que acertou aí. E o número 318. Então, dentre esses números que eu dei para vocês, apenas esses três são números divisíveis por 2, porque eles têm as terminações de 0, 2, 4, 6 e 8, que são os números pares. Tá? Vamos para a próxima regrinha. Agora, divisível por 3. Os números divisíveis por 3, a regra que nós vamos conhecer agora, vamos lá. Então, divisibilidade por 3 é a soma dos algarismos for divisível por 3. Então, você vai somar os algarismos, tá? De acordo com o resultado, você vai verificar se aquele resultado é divisível por 3. Caso for, ele vai ser considerado um divisor por 3. Vamos verificar agora na regrinha. Verifique os números abaixo. Então, eu tenho outros números aí. Vamos lá? 6.123, 180, 288, 555, 1.005 e 512. Vamos verificar agora os números que são divisível por 3. Mas a regrinha é, você vai ter que somar os números, algarismos, né? Então, você vai pegar o primeiro número, 6.123, vai somar o 6, mais 1, mais 2, mais 3. Que no total, 6 mais 1, 7, né? Com mais 2, 9, com mais 3, 12. Então, 12, se vocês lembrarem lá da tabuada do 3, 3 vezes 4, 12. Então, 12, este número aqui é divisível por 3, tá? Então, o número 6.123, ele é divisível por 3. Vamos verificar agora o número 180. Vou somar os três números, o 1, o 8 e o 0. Então, 1 mais 8 mais 0 é igual a 9.
9. Se vocês lembrarem da tabuada do 3, vocês vão lembrar que 3 vezes 3 é 9. Então, 9 é divisível por 3. Próximo número. 288. Vou somar 2, mais 8 e mais 8. No total, deu 18. Eu também tenho 18 na tabuada do 3, que é 3 vezes 6, que é igual a 18. Então, 18, aqui esse número 18 é divisível por 3. Então, o número 288 é divisível por 3. E o 555? Eu vou somar 5 mais 5 mais 5. Deu igual a 15. Eu tenho também 15 na tabuada do 3, que é 3 vezes 5 é igual a 15. Então, esse número 555 é divisível por 3, tá? Porque na minha soma dos três números, o meu total deu 15. E 1.005? 1 mais 0 mais 0 mais 5 é igual a 6. Eu também tenho 6 na tabuada do 3, né? 2 vezes 3, 6. Então, o número 1.005 também é divisível por 3. Tenho o número 572. Então, eu vou somar 5 mais 7 mais 2. Deu 14. 14 eu não tenho na tabuada do 3, não é? Então, o número 572 não é considerado um número divisível por 3. Olha só, divisível por 3 então vão ficar os números 6.123, 180, 288, 555 e 1.005, né? Isso aconteceu de acordo com a regrinha que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, aqui, divisível por 3, mais uma regrinha que eu expliquei para vocês. Próxima regrinha. Ah, tá, olha só. Então, no último número, né? 572, ele não é considerado um número divisível por 3. Vamos para a próxima regrinha. Divisível por 4. Então, divisibilidade por 4. Então, a regrinha é, se os dois últimos algarismos for divisível por 4. Vamos lá verificar. Verifique os números abaixo. Então, olha só, os dois últimos, dos números que eu dei para vocês aqui, vocês vão considerar apenas os dois últimos. Então, de acordo com os dois últimos, vocês vão verificar se eles são divisíveis por 4. Vamos lá. Então, aqui eu tenho 12, o 12, quem lembra? 4 vezes 3, 12. Então, 12, ele vai ser considerado divisível por 4. 35. No número 1635, eu não tenho 35 na tabuada do 4, não é? Então, este número não vai. Aqui, no final deste terceiro número, eu tenho o número 36. 4 vezes 9, 36. Então, aqui, 36. Então, este número aqui, ele é divisível por 4. Próximo número, 457. O 57, eu não tenho 57 na tabuada do 4, então ele não pertence. E não é o divisível por 4. E o número 916? Eu tenho os dois últimos algarismos, 16. Eu tenho 16 na tabuada do 4. 4 vezes 4, 16. Então, olha só, os números consideráveis, que são considerados, né, divisíveis por 4, ficaram 4.312, 758.836 e 916, ok? Então, aí são os números que eu excluí, né, que não são divisíveis por 4. Próxima regra, são os divisíveis por 5. Divisibilidade por 5, vamos ler aí. Terminar em 0 ou 5. Olha só, bem fácil, né? Então, vamos lá. Então, eu estou entregando para vocês alguns números aí embaixo. Então, os números que são divisíveis por 5 são aqueles que vão terminar em 0 ou 5. Bem fácil, né? Então, eu tenho um número aí que termina com 0, 180, 555 e o número 1.005. Então, todos os números que terminam em 0 e 5 são divisíveis por 5. Divisível por
6. Vamos verificar a regrinha agora por 6. Divisibilidade por 6. Divisíveis por 2 e por 3 simultaneamente. Então, aqui vocês têm que lembrar da regrinha lá dos divisores de 2 e os divisores por 3. Tá? Os divisores por 2 são aqueles que são aqueles que são termináveis, que terminam com números pares. Então, vamos verificar aqui. Olha só, 180, né, o 0, 288, o 8 e o 572. São números divisíveis por 2. Então, esses números, esses 3 números aqui, eles são divisíveis por 6, tá? Porque a regrinha são aqueles divisores que são por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ok? Aqui, o número 6.123, 180, 288, 555 e o 1.005, quando somados, são divisíveis por 3. Aqui é a regrinha do divisor por 3, né? Dos números divisíveis por 3, onde você soma todos. Quando você obtiver o resultado, você vai verificar se aquele número é divisível por 3. É o seu número original, né? Ele vai ser um divisor por 6. Então, aqui, a divisibilidade por 6 é só lembrar das regrinhas do 2 e do 3. Vamos para o próximo. Divisível por 7. Regrinha agora do 7. Divisibilidade por 7. Devemos dobrar o algarismos das unidades. Então, os números que fazem parte das unidades, né, que são os últimos números, você vai o quê? Dobrar. O que é dobrar? Multiplicar por 2. E o resultado que você tiver, você vai subtrair, ok? Dos 2 números da frente. Vamos lá? Então, aqui, verifique o número abaixo. Eu tenho o número 203. Então, esse número 203, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha unidade. A minha unidade é o número 3, ok? Então, vamos lá. A minha unidade é o número 3. Então, você pega a unidade e vai dobrar. Dobrar é multiplicar por 2. Já tenho meu resultado aqui, que é o 6. A próxima regrinha do 7 é, você vai subtrair dos 2 números da frente. Meus 2 números da frente do número 203 é o número 20. Então, eu vou pegar o número 20 e vou subtrair, tá? Do resultado que eu verifiquei agora há pouco. Então, 20 menos 6 é igual a 14. Então, 14 aqui no caso, eu tenho na tabuada do 7. Então, o número 203 é divisível por 7. Próxima regrinha, divisível por 8. Então, vamos lá. Divisibilidade por 8. Quando terminados em 0, 0, 0 ou os 3 últimos algarismos for divisível por 8. Bora verificar os números abaixo aí. Então, eu tenho o número 7.000 e eu tenho o número 45.128. Olha a regrinha. Ele é considerado divisível por 8 quando terminado em 0, 0, 0. Então, eu tenho 7.000 aqui, que termina com 0, 0, 0. Ele é divisível por 8. E o número 45.128? Ou os 3 últimos algarismos for divisível por 8. Então, os 3 últimos aqui é o 128. O 128, você divide ele. Do jeito que você dividir, você vai verificar que 128 dividido por 8, o meu resultado deu 16. Então, se a conta deu exata, né? O resto for o resto for 0, a minha conta é exata. Então, este número é considerado divisível por 8, ok? Vamos para o 9. Divisível por 9. Vamos ver a regrinha aí do 9.
Divisibilidade por 9. A soma dos algarismos for divisível por 9. Então, você vai somar os algarismos, tá? Verifique os números abaixo. Vamos verificar os números que eu vou entregar para vocês. 6.123, 180, 288, 555, 1.005, 572. Vamos somar, vamos fazer a soma. Então, quando você somar, é parecido com a regrazinha lá do 3, né? Do divisível por 3. Quando você somar, você vai verificar se o número é divisível por 9. Olha só. Então, eu tenho o número aqui. O primeiro número que eu somei deu 12. 12 não é divisível por 9. Eu não tenho 12 na tabuada do 9. O 180, eu somei os três números, deu 9. O 9, aqui o resultado, então, o 180 é divisível por 9. 288, quando eu somei, deu 18. O 18 também tem na tabuada do 9, tá? Se eu for lembrar. Então, o número 288 é divisível por 9. E o restante dos números, aqui o próximo deu 15, não tenho na tabuada do 9. O outro deu 6, também não tenho. E o último deu 14, também não tenho esse resultado na tabuada do 9. Então, os dois únicos números que são divisíveis por 9 é o 180 e o 288, ok? Próxima regrinha. Ah, tá. Então, os números que eu excluí, ok? Próxima regrinha, divisível por 10. São os números divisíveis por 10. Vamos lá para a regrinha. Divisibilidade por 10. Fácil. Termina em 0. Pronto, bem fácil essa regra. Verifique os números abaixo. 6.123, 180, 288, 555, 1.005 e 572. Qual o número aí que ele é divisível por 10? Isso mesmo, né? Então, eu corto os que não são. Quem sobrou? 180, porque ele terminou em 0. Bem fácil essa regra, né? Olha só, crianças, agora eu tenho aqui uma atividade para vocês, tá? Então, aqui vocês vão copiar no caderno essa atividade e vão responder no caderno. Ainda tem as atividades do livro também, ok? Então, aqui é mais para você praticar. Verifiquem as regras de novo, novamente, né, no vídeo e façam no caderno. Façam essa atividade no caderno, ok? Por hoje é só, né? Façam direitinho. Verifiquem novamente o vídeo, que está bem detalhado para vocês, de forma bem clara. E leiam também o livro de vocês, ok? Tem atividade lá, ok? Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.